Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Jorge. Como você está nessa noite? Como que vocês estão por aí nas suas casas, né? Mandem de onde vocês são, como que vocês estão animados também, né? Para mais um trimestre aqui conosco na Descomplica. Como você está, professor? Tá mutado. Agora já foi. Boa noite, professora Carol. Estou ótimo. Espero que você também esteja. Espero que todos vocês estejam contentes, alegres, empolgados, né? Estava até pensando, um pouquinho antes de iniciarmos a live, sobre a minha primeira aula na graduação, sabe? Eu estava nervoso. 8 de fevereiro de 2008, minha primeira aula na graduação, a estreia. Eu estava nervoso e confesso que eu ainda estou, sabe? Eu ainda estou, aquele friozinho na barriga, a gente não perde, não é verdade? A gente não perde. Eu acho que a empolgação por aprender, a empolgação por passar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu sempre gosto de comentar, profa, que a gente aprende muito, demais, quando estamos ministrando lives, quando estamos imersos em um ambiente tão incrível quanto a instituição está fornecendo para os discentes. Eu realmente estou muito alegre, vai ser uma noite muito, muito legal. Então, a gente vai se apresentar, né, professor? Calma aí que vamos passar aqui. Eu, né, sou a do cabelo comprido, tá, gente? E aquele ali é o Jorge, que é o que acabou de se apresentar. Então, eu passo ao professor que se apresente um pouco, aí eu vou me apresentar também, para saber, né, quem que vocês vão assistir aqui nessa live hoje. Maravilha. Me chamo George, tá? Eu sou professor de tecnologia, eu sou analista de sistemas, tá? Eu tenho especialização em neurociência, em desenvolvimento de softwares, especialização em metodologias ativas e também trabalho muito com marketing. Então, a especialização em marketing, sou mestre em ciências com foco em realidade aumentada, realidade imersiva. Eu gosto de trabalhar muito com a parte cognitiva, tentando compreender o impacto, né, da transformação digital, da tecnologia em todas as esferas da sociedade. Eu sou apaixonado por tecnologia, pelo desenvolvimento, por programação, né, com mão na massa. Eu gosto de prática, eu gosto, né, de fazer, de testar, de brincar muito, de errar. É muito comum, a gente vai errando, a gente vai aprendendo, a gente vai moldando, né, o mundo com base na inovação. Será um grande prazer, né, participar de um encontro incrível com a Profa. Carol. Bom, muito obrigada, professor, por ter se apresentado. E também é um prazer estar com você aqui essa noite, né? Da gente poder compartilhar ideias, pensamentos e mostrar aqui para os alunos, né? O quanto que é bacana nós estudarmos e chegar longe, alcançar voos altos, né? Bom, eu sou Carol, né? Pode me chamar de Carol, é Carolina, mas pode me chamar de Carol. Eu sou graduada em economia. Fiz meu mestrado também em economia e hoje em dia faço doutorado também em economia. E eu estudei na graduação em Maringá, o meu mestrado foi em Toledo e hoje em dia eu faço aqui na UFPR o meu doutorado. Então, eu sou do Paraná, sempre fui do Paraná, de estudos, né? Sempre morei aqui e é a região que eu mais conheço, podemos dizer assim, dessa forma. Então, até hoje eu ainda estou estudando, né? Como o professor falou que ele ficou com o nervosismo, né? Até hoje eu sofro desse nervosismo, igual vocês aqui na graduação com a gente, né? Então, por exemplo, ontem tive uma apresentação de seminários e aí a gente tem que apresentar as informações do que a gente está estudando e acaba que a gente fica nervoso também. Então é super, super comum essa borboletas no estômago, né? Como a gente pode dizer. Mas eu estou muito animada de estar aqui com vocês também hoje à noite, poder apresentar uma live de boas-vindas, né? Desse último trimestre de 2023. Então, vamos apresentar um pouco, professor, sobre as áreas, né? Tem gestão, tem tecnologia, que é a área que o professor atua, e também tem a nossa área mais voltada para a educação, né? Eu trabalho para a área de gestão. Então, o que vocês podem esperar para a área de gestão, né? Onde que vocês vão me encontrar aqui
na Descomplica, né? Em quais disciplinas vocês podem mais me encontrar em potencial, né? Que eu posso estar dando uma live para vocês ao vivo e trabalhando na tutoria. Então, eu vou estar nas aulas de estatística aplicada aos negócios, né? Que é a minha disciplina desse período de 2023.4, mas também eu sempre estou atuando em disciplinas de matemática, como matemática financeira, métodos quantitativos, análise de cenários econômicos. Eu espero também encontrar vocês um dia por aí. Então, sempre nas disciplinas em potencial de matemática e estatística e também um pouco voltados mais à economia e finanças, tá? Mas voltando a falar de gestão, né? Então, maximizando o potencial e entregando os resultados, né? O que a gestão ela tem como função de trabalho, né? Ela tem a visão estratégica, a liderança inspiradora, tomada de decisão informada, gestão de recursos e adaptação de inovação. Então, a gestão basicamente é como que você vai lidar com aquelas informações que você tem, como que você vai gerir esses recursos que você tem em potencial e maximizar, né, para que você tenha uma entrega de qualidade, seja numa empresa, trabalhando como dono, né, ou como funcionário, ou pode ser também um concursado, enfim, como que você vai tomar essas decisões de uma melhor forma e maximizar o potencial delas, né? Essa é a função da área da gestão. E, né, o pensamento do Peter Drucker, eu não sei falar, o meu inglês é péssimo, gente, e olha que eu estou no doutorado. Todo desenvolvimento é um autodesenvolvimento, tá bom? Então, esse é o pensamento que a gente colocou aqui para a gestão. Já a tecnologia, professor Jorge, eu passo a palavra para você. Claro. Então, vamos lá, né? Pessoal, tem um ponto muito interessante, porque a tecnologia é muito mutável, tá bom? É muito, muito mutável mesmo. É um processo muito dinâmico, que não espera pelo ser humano. A tecnologia não está esperando pelo ser humano, está avançando demais. A tecnologia não é apenas uma ferramenta. Eu gosto de pensar como escultor, tá? Está esculpindo amanhã a partir de blocos brutos de hoje. E cada invenção, cada linha de código está transformando o nosso futuro de maneiras que muitas vezes nem podemos imaginar. Tá bom? E assim, como uma espécie de spoiler, como uma espécie, né, de gostinho de quero mais, tá? Enquanto vocês se preparam para navegar por este cosmos tecnológico, vamos espiar só um pouquinho algumas áreas que eu trouxe para sintetizar, tá, a importância da tecnologia. O primeiro ponto é a conectividade global. Pense em tua vida sem a conexão global, sem interagir com o teu smartphone. Vamos lá. Qual foi a última vez que vocês ficaram um tempo expressivo sem contato com o smartphone? Qual foi a última vez que vocês passaram um tempo expressivo, algumas horas, dias, semana, sem manipular o smartphone, sem interagir, sem dar aquela espiadinha no smartphone, tá? Será que o smartphone reorientou a prática social? Ou seja, será que alterou o comportamento da sociedade? Alterou o teu comportamento? Será? Responda aqui no Zap, no nosso chat, por gentileza. Porque assim, quando a gente fala de conectividade global, em um mundo que se torna menor a cada dia, a conectividade é a chave que une culturas, economias, indivíduos. Quando a gente mergulha nos mares da tecnologia da informação, vocês aprenderão a construir pontes digitais, tá? Vocês vão fornecer subsídios para uma economia e para um ambiente altamente dinâmico. Vocês vão construir pontes, tá? Outro ponto muito importante é a própria automoção e inteligência artificial. Estamos na era da inteligência artificial. Estamos na alvorada de uma nova era, onde máquinas aprendem, pensam e até mesmo estamos tentando, né? Estamos galgando, estamos a passos largos fazer com que sintam, tá? Sintam, sim. Então, automoção e inteligência artificial prometem revolucionar tudo. Todas as indústrias, a forma como você se comunica, a forma como você trabalha, tá? A forma como você vive. Então, estamos na alvorada. E, aquele medo de
A inteligência artificial vai me substituir, por favor, vamos desmistificar isso. Ah, eu não vou fazer tecnologia, eu não vou fazer programação, porque daqui uma semana não teremos mais programadores, médicos, não teremos economistas. Não, calma, é agora que a sociedade anseia por profissionais da área de tecnologia, da área de gestão, não é, prof? É agora que a sociedade busca talentos, pessoas para pensar, para observar o amanhã. Tá? Aquele papo de que a tecnologia simplesmente né, o profissional da tecnologia vai desaparecer? Não. Estamos bem longe, né, de tal afirmação, tá bom? Só que tem um ponto, tá, que é uma mão de via dupla, que é a segurança cibernética, tá? Porque assim, com grande poder vem grande responsabilidade, não é isso? Com grande poder vem grande responsabilidade. Quem pegou aqui né, uma referência? Porque à medida que nosso mundo se torna cada vez mais digital, a segurança cibernética emerge, né? Emerge como um escudo protetor, tá? Contra o quê? Ameaças, invasões, malfeitores. Vocês estão na vanguarda da segurança cibernética, da análise de dados, professora da área de gestão, pode simplesmente, se eu falar agora uma besteira, você corta, tá, profa? De acordo com vários, autores, tá? O Rogers, né, o Kotler, considerado o pai do marketing, comentam que os dados são um novo petróleo da indústria 4.0. Dados. O principal ativo da indústria 4.0, não é isso? O que tu faz com dado? Ou com os dados? Tudo, não é isso? Né, profa? Não, tá certíssimo. Tá certíssimo. Falou com verdade mesmo. Então, e é uma inovação contínua. A tecnologia é uma entidade viva, sempre em evolução. E em nossa instituição, a paixão pela inovação é insaciável, tá? Vocês serão encorajados a abraçar a inovação, tá? A abrir pontes, tá? A descobrir novas possibilidades, ao infinito e além, tá? Então, vai ser uma jornada incrível. Pode passar por gentileza. Eu queria só adicionar aqui uma coisa. A tecnologia, o TI, né, hoje em dia, ele conversa muito com dados econômicos. A gente vê muitas pessoas que terminam a faculdade de economia e passam a trabalhar também com a parte de análise de dados, para fazer uma análise econômica de conjuntura, tanto, né, de uma visão macroeconômica, que a gente pode pegar dados de taxa de câmbio, inflação e etc., como também numa visão microeconômica, para ver ali a lucratividade, etc., pegando dados de análise de dados, assim, né? Pegando dados de análise de dados, olha como ficou redundante. Mas, sim, o TI ele é muito utilizado na economia, né? Então, para você ver como que está crescendo realmente essa área e o quão importante ela é realmente para o futuro. É verdade, e aí vem a importância, e daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar sobre, né, a relação entre TI e gestão, as dificuldades, né, o que vocês vão enfrentar, o que vocês precisam superar. Novamente, vocês estão na vanguarda, e quem está na vanguarda precisa, né, abrir caminho, e aí existem alguns pontos que devemos mencionar, tá bom? Então, assim, existe um ponto, pode passar por gentileza, profa, que é uma frase, tá, do Daniel Bell, que a tecnologia como arte é uma elevação ascendente do espírito humano. Então, assim, é uma citação que nos oferece uma perspectiva profunda e contemplativa, inclusive, sobre a natureza da tecnologia, sobre a relação da tecnologia com a humanidade. E aqui eu gostaria de citar, tá, de corroborar com a fala do Kotler, e que transformação digital vai além da tecnologia. Transformação digital, não existe transformação digital sem o ser humano. Tá? O principal pilar da transformação digital é o indivíduo. Por quê? Porque são vocês que vão manipular a tecnologia. Tá, a professora falando sobre a análise de dados. Só que quem vai tomar uma decisão são vocês, não é isso? A tecnologia vai ofertar subsídios para facilitar, modelar, influenciar o processo de tomada de decisões. Só que é o ser humano que vai tomar uma decisão.
tá? Com base em diversos parâmetros, variáveis, enfim, mas é o ser humano que vai tomar a decisão, tá? Que vai tomar uma decisão. Então, há uma frase muito contemplativa que nos convida a refletir sobre como a tecnologia, assim como a arte, é uma expressão pura do espírito humano, tá? De ser um desbravador. A tecnologia é uma ferramenta, tá? Do fogo. A inteligência artificial é para facilitar, é para influenciar, tá? Então, assim, e aí vem até um ponto, falando sobre inteligência artificial, trabalho com inteligência artificial, né? Linguagem de processamento natural, como o ChatGPT. Qual é a diferença? Muitos questionam, eu apoio o ChatGPT, assim como qualquer linguagem de processamento natural, como o Bard, lógico, é uma tecnologia para facilitar, tá, o teu cotidiano. Agora, qual é a diferença, né, prof, de copiar e colar do ChatGPT e copiar e colar de qualquer site da web, ou de um livro? Não, um livro, de Professor? um site. Oi? Tinha travado aqui para mim, perdão. Sim. Então, não tem diferença de você copiar e colar de um livro, de um site ou do ChatGPT. Vocês não têm noção, tá? Espero que a partir de agora vocês vislumbrem as possibilidades. ChatGPT, assim como tantas outras ferramentas, estão simplesmente entregando a vocês um conhecimento absurdo, todo o conhecimento acumulado ao longo de eras e eras de evolução da sociedade humana. Então vocês têm uma ferramenta incrível para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, não é para substituir vocês, é uma ferramenta para facilitar o cotidiano, tá? Tecnologia igual ferramenta, tá bom? Então, assim, é uma frase contemplativa para observarmos, né, a relação entre a tecnologia e o ser humano. Vamos lá. Desafios da gestão e da tecnologia. Bom, o professor Jorge já deu uma breve introdução do que é um desafio da gestão e da tecnologia, né? Então, bom, a gente pode navegar pelos desafios da modernidade, desculpa, gente. Velocidade da mudança, né? Então, a gente consegue perceber que nos últimos tempos, né, nos últimos anos, as mudanças, elas ocorrem numa velocidade muito maior do que ocorriam antigamente. Eu estava vendo esses dias uma frase muito legal, né? Eu sou a última geração que viveu sem computador, que viveu sem WhatsApp, que viveu sem essa tecnologia que está a toda hora conosco, né? Como o professor falou, quanto tempo que a gente consegue ficar longe do celular? Qual que é a última vez que nós ficamos longe do celular? Então, eu faço parte dessa última geração que viveu sem computador, que viveu sem celular, e acredito que o professor também, né? A gente não deve ter uma diferença muito grande de idade. Então, a velocidade da mudança, o quanto que isso realmente se aprimorou nos últimos tempos, né? Há 10 anos atrás, a gente estava começando a ter os smartphones, né? Com maior regularidade, as pessoas terem smartphones. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente ainda se comunicava por SMS e às vezes pelo Facebook, quando conseguia uma internet, né? Mas não existia o WhatsApp com tanta frequência no celular. E aí, já em MSN, 2013, quem lembra do MSN? o MSN. E aí, em 2013, né, 10 anos atrás, que a gente começou essa introdução do WhatsApp, e logo depois veio o Instagram, e aí tem muitas atualizações, né? Eu pelo menos, eu não consigo lembrar quando que o Instagram não tinha aquele chat de conversa, né? Porque hoje em dia tem o chat de conversa. Qual foi a última vez que a gente, né, não conversou pelo chat do Instagram? Então, é a velocidade com qual as coisas vão mudando, né? A gente está falando aqui de WhatsApp, Instagram e etc. Mas se a gente olhar para um patamar, né, como um todo, a tecnologia ela alcançou níveis que eu não imaginava, né, quando eu era criança ou adolescente, que pudesse alcançar. E cada vez mais a gente tem uma mudança melhor, né, nessa velocidade. A velocidade cada vez ela fica maior. Professor, quer falar um pouco sobre a integração de tecnologias e pessoas? Sim, e até acrescentando o que a professora comentou, pessoal, adaptar-se rapidamente e estar sempre um passo à frente tornou-se não apenas desejável, mas essencial para a sobrevivência, para o sucesso em muitos campos, tá bom? Então, muito legal o que a professora comentou. E sobre a questão da integração de tecnologia e pessoas, aí volto a comentar.
tá? A professora falando sobre né, a era antes do smartphone. Pessoal, MSN, Orkut, eu não vou muito distante. Se eu começar a falar do Windows 98, eu entrego a idade, tá? Se eu começar a falar sobre algumas tecnologias aqui, o Mirk, tá? Aí fica difícil. Eu não sei, a professora lembra da internet de escada? Ou você trabalhava com o telefone, ou você navegava na web, tá? E era um por pulso. Então, assim, a tecnologia tornou-se onipresente. Onde, quando, com quem, como? Em todas as dimensões de nossa sociedade, em nossas vidas. Só que, assim, o desafio é real, é existente. O desafio reside em como harmonizar essa tecnologia com as necessidades humanas. Por quê? Porque, se não, entramos em um campo perigoso, o vício. Sim, o vício, né? E aí volto a comentar. A professora falando sobre há pouco mais de 10 anos, né? Observamos o florescer da era dos smartphones, e lembrando, o smartphone em si, a tecnologia, nasceu na década de 90, se não me engano, 92, com a Nokia. Não foi para frente por uma série de questões. Né? A primeira geração do iPhone, se não me engano, Steve Jobs apresentou em janeiro de 2007. O Android chegou em 2008, janeiro de 2008. Foi assim, o florescer no Brasil, a nível nacional, a partir de 2010. Tá? Então, assim, a gente precisa assegurar que o smartphone, que a tecnologia, que a inteligência artificial, que as ferramentas tecnológicas atuem como um facilitador e não como uma barreira ou que substitua você, tá? Então, assim, a tecnologia deve servir a humanidade e não o contrário. Você não pode ser escravo da tecnologia. Vocês não podem, tá? Vocês não podem serem escravos da tecnologia, tá bom? Para facilitar, ok? Cuidado para não entrar no campo do vício, tá bom? E sobre liderança no mundo digital, gestão e liderança no mundo digital tem tudo a ver, não é, profa? Tem tudo a ver. Tanto assim, como eu estava falando, né, da análise de dados voltada para a economia, somos nós pessoas, né, indivíduos que fazemos a tomada de decisão diante do que é apresentado pelos dados, né, conforme as tecnologias que envolvem. Então, a tecnologia ela vem para ajudar. Realmente, a gente vai interagir com a tecnologia, ChatGPT, softwares de você pode rodar dados, enfim. Mas a liderança do mundo digital, né, é você ter o conhecimento através daquele software, daquela integração da tecnologia, mas também o conhecimento de si, né, e do que é importante para os outros indivíduos para que você possa alcançar o resultado obtido, né? Então, por exemplo, eu virei dona de uma empresa, certo? E eu utilizo muito nessa empresa dados tecnológicos, utilizo tecnologia da informação, mas eu quero ser uma líder, né, diante ali da onde eu estou representando, né, essa minha empresa. Então, diante dessa minha representação, eu, indivíduo, eu, profissional, preciso ter conhecimento, né, e não posso ser escrava da tecnologia, não posso tomar as minhas decisões da empresa, né, diante do que o ChatGPT, eu posso perguntar para o ChatGPT e ele vai falar para mim. Então, eu preciso ter conhecimento, né? Então, essa importância de liderança no mundo digital, né? A gente vive num mundo onde as pessoas conseguem vender, conseguem comprar, conseguem conversar, interagir, né? Através do celular, do computador, do tablet, enfim, com muita facilidade. Só que a gente tem que ter um discernimento, né? De que nós somos indivíduos que precisamos pensar e tomar essas decisões diante daquilo que a tecnologia nos oferece, né? E como o professor disse, a gente não pode ser escravo dessa tecnologia. A gente tem que ver ela como um facilitador, uma ajuda a nós, mas ela não pode, né? A gente pode ser escravo, né? Isso é uma coisa importante que a gente pode falar aqui, né, professor? Porque nós temos o PIR, que, né, a gente corrige aqui o nosso PIR, nos pensar e responder. Então, uma das coisas que a gente pode falar muitas vezes você pode ir atrás de respostas, né, com muita facilidade, mas você, indivíduo, estaria aprendendo se você procurasse essa resposta na internet, se você procurasse essa resposta através de chats? Acho que não, né? Então,
o interessante do Pensar e Responder, o interessante aqui da Descomplica é que você possa, né, nessa graduação, interagir e aprender, para que quando chegasse no momento de liderança no mundo digital, você já estivesse pronto para fazer uma tomada de decisão, para entender o que acontece na nossa realidade, no nosso dia a dia, através do que a tecnologia nos proporcionou. Certo? Professor, gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, maravilha, realmente. Daqui a pouco nós vamos entrar, né, nas questões técnicas, a tutoria, e sim, corrigimos o Pensar e Responder. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Quando eu estou ministrando uma disciplina prática, por exemplo, eu vou realizar a leitura de todo o código, eu vou analisar o raciocínio, tá? A lógica por trás da tua solução. Assim como uma questão discursiva, eu vou realizar a leitura, vou tentar compreender, né, a sua linha de raciocínio, e por isso, pessoal, não tenham medo de escrever, tá? Eu só consigo 5, 6, 7 linhas, mas faça, sua resposta, o seu eu, tá bom? Assim como o ChatGPT, livros e tantos outros sites, artigos, né, tantas fontes, as nossas lives, que é um momento, um momento singular, tá? É único, na verdade. A gente vai bater um papo, vocês vão sanar dúvidas, e vocês vão trazer, espero que tragam, sim, muitas e muitas e muitas dúvidas, tá? E tantos e tantos questionamentos, ok? No entanto, vamos ser autênticos, tá bom? Porque vamos realizar a leitura, e com base no Pensar e Responder e nas questões, é possível analisar se vocês estão progredindo. Tá? Então, não tenham medo de escrever mesmo, de trazer uma resposta com base no que você aprendeu, o que você está aprendendo, no seu eu mesmo, tá bom? Então, é algo que você tem que ser verdadeiro, tá bom? É com a gente, com a instituição, com você. Não é verdade, prof? É com você. Porque você vai iniciar uma jornada incrível. E é você que está na jornada, tá bom? A gente vai facilitar, a gente vai com a lanterna, né, prof? Guiando, navegando em mares, né, desconhecidos, porque já passamos por isso, continuamos estudando e muito, a gente sabe que é difícil. No entanto, é possível, é bonito e é muito, assim, eu me sinto privilegiado quando eu começo a compreender um pouquinho sobre um assunto. Esse assunto encaixa com outro, e é por isso que aconteceu uma evolução em determinada área, e você começa a fazer parte daquele universo. Você começa a compreender o que é ciência, tá? Então, seja autêntico, tá bom? Então, assim, outro ponto é sobre tomada de decisão em ambientes voláteis. A professora já falou um pouquinho sobre isso, só que, assim, a modernidade, pessoal, trouxe consigo um grau de volatilidade sem precedentes, tá? Seja devido a crises econômicas, e aqui temos, né, uma expert no assunto, nós temos crises econômicas, pandemias, mudanças tecnológicas, e são mudanças disruptivas. E a capacidade de tomar decisões informadas e de forma ágil é muito importante. E isso exige o quê? Mindset, mentalidade flexível, uma forte capacidade analítica. E tem que ter um pouquinho de coragem de agir, né? Mesmo diante da incerteza, porque vocês vão tomar uma decisão. Aí volta aquele ponto que eu comentei, profa. Vocês vão tomar uma decisão com base em subsídios, né? Ninguém vai fechar os olhos e uniter. Não é assim. Vocês vão ter muitos dados, tá? Mesmo com toda a inteligência artificial, com muitos algoritmos, apontando direções com base na experiência do profissional, com a capacidade analítica e com o processo de tomada de decisões. Vocês, tá? Vão guiar as empresas em um universo incrível que é a indústria 4.0. Isso mesmo, professor. Então, a nós, né, eu aqui, o professor Jorge, professora Regiane, professora Roberta, mas quem, professor, que a gente pode citar aqui dos professores? Tá chegando o dia dos professores, né? Domingo, aliás. Sim, verdade. Nós, professores aqui, né, os tutores, a gente tá para te acompanhar e te ajudar nessa caminhada para que você tenha sucesso profissional, né? Para que a faculdade seja um
um momento que você aprenda para que você possa alcançar voos altos, né? Seja naquilo que você quer ser, seja na área da gestão, seja na área da tecnologia, seja na área pedagógica, o que você quer ser, a gente está aqui para falar para você, você pode ser sim, e te acompanhar e te ajudar nessa caminhada, né? Essa é a importância do professor, que está chegando o dia dos professores, viu? Não esqueçam. Então, vamos lá, a ambientação da plataforma LMS, que é muito importante, né? Como essa nossa live, ela é uma live de apresentação, né? A gente está se apresentando aqui, falando da importância da tecnologia, da gestão. Agora a gente vai um pouco olhar no patamar como que nós entendemos a plataforma LMS, que é a plataforma que a gente tem na Descomplica para poder estudar, tá? Então, ela é muito importante para nós. Então, sempre, né, antes de começar aqui a falar um pouco sobre a plataforma, é importante que a gente tenha uma familiarização com essa plataforma, tá bom? Então, entre com antecedência, né? Não deixe os prazos por último, para que você possa se ambientar, saber onde ficam as questões, saber onde fica a aula gravada, aonde ficam as aulas ao vivo. Muitas pessoas perguntam depois para a gente, professora, a aula fica salva? Sim, a aula fica salva, e você tem acesso a ela de uma forma muito fácil, tá bom? Então, é bom que você se antecipe em relação a isso, tá bom? Então, tem que explorar, entender, navegar pela funcionalidade e pelos recursos disponíveis. Então, a gente tem o fórum, a gente tem a aula gravada, a gente tem a aula ao vivo, temos o nosso Pensar e Responder, né? Que cada disciplina tem um Pensar e Responder diferente, né? Tem vários Pensar e Responder na realidade, Pensar e Responderes na realidade. E também temos as questões objetivas, como também a lista de revisão 1 e a lista de revisão 2. Então, a gente tem uma gama, né, de coisas para fazer nessa plataforma, fora também a nossa biblioteca virtual, que eu vou explicar para vocês como vocês podem obter acesso lá no final da nossa live, tá? Então, semana inaugural, que é essa semana que a gente está vivendo, o professor Jorge quer falar um pouco? Não, perfeito. Semana inaugural, estamos no início da nossa jornada, tá? Então, uma oportunidade para se adaptar, tá? Para preparar, é uma preparação, tá bom? Vocês precisam explorar, como a professora comentou, vocês precisam explorar, testem a plataforma, testem mesmo, todas as opções, tudo. Eu não compreendi o funcionamento de um botão. As nossas fadas, queridas, né, fadinhas, vão te auxiliar, vão auxiliar vocês em praticamente tudo, vão fornecer subsídios para vocês compreenderem o universo Descomplica, tá bom? Em um determinado momento, aquela dúvida, vai chegar na professora, tá? Na professora Carol, vai chegar no George, aquela dúvida, que é uma dúvida com base em um conteúdo, uma dúvida técnica, e entramos, né, para sanar todas as tuas dúvidas, tentar te explicar, tentar te abraçar mesmo, né, e te guiar e aprender com vocês. Então, assim, a semana inaugural é o início, tá, da nossa jornada. A partir de agora que a jornada realmente se inicia. Então, assim, vamos combinar? A primeira semana, explorem a plataforma, tá bom? Explorem a plataforma, os vídeos, o fórum. Pessoal, eu adoro o fórum, então assim, tragam dúvidas. Poxa, eu estava realizando a leitura de um artigo, achei interessante uma frase, eu não compreendi. Traga, né, no fórum a dúvida. Pô, não é uma dúvida, só que eu gostaria de bater um papo sobre o tema com a turma, com o professor. Façam isso, por favor, é muito importante, é muito interessante. Vamos bater um papo sobre uma determinada tecnologia, sobre gestão, sobre análise de dados, sobre a disciplina, algo que vai além da disciplina, no entanto, faz parte da indústria 4.0, então tragam no fórum. Semana inaugural, por gentileza, explorem tudo, todas as opções, fiquem craques, feras na plataforma Descomplica, na plataforma Descomplica, que é o nosso lindo, nossa nave. Vou sair um pouquinho do mar e vou para o espaço agora, nossa nave, tá? Nós vamos ao infinito e além, tá? Vamos desbravar muitas e muitas possibilidades, tá bom? Então, e aí vem, né, pô? Seja proativo, né? Tem que ser proativo, né? Tem que fazer. Bora colocar a mão na massa e fazer, né?
começar a se sentir confiante daquilo que você escolheu como, né, a graduação para poder estudar. Então, o objetivo da semana inaugural, que é o que nós estamos fazendo aqui, é garantir que você tenha uma confiança e se sinta confortável diante da plataforma, tá bom? Então, pode começar agora, já abre a sua plataforma, já vai explorando ela e se sinta confortável. Olha, bora colocar a mão na massa aqui. Então, como que nós fazemos, né, para ter acesso à nossa LMS? Você vai acessar aulas.descomplica.com.br, tá? Quando você acessar esse site, que eu acabei de passar o link, você vai se deparar com entre na sua conta na Descomplica. Então, você pode colocar ali o seu e-mail e a sua senha, ou você pode logar direto com o Facebook, ou com o Google, ou com uma conta da Apple, tá? E se você esquecer a senha, porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que vive esquecendo a minha senha. Eu faço uma senha para cada coisa, e aí, quando eu lembro, né, que eu deveria colocar uma senha para lembrar, eu esqueci, eu sempre estou lá no esqueceu sua senha. Então, você também tem essa opção, se você esquecer a sua senha, como a professora faz, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Então, aqui é o ambiente na hora que você vai abrir, né, a sua graduação, né, a nossa LMS. Então, você pode ver que adicione na sua agenda. Seus principais eventos aparecem aqui quando estão disponíveis. Então, hoje, né, nossa semana inaugural, que é o do dia 11 de outubro. Dá para ver ali, ó, das 19 às 20. Então, ali tem o dia, o que vai ser relacionado àquela live, né, que nós temos na agenda, e o horário, tá bom? Então, nós temos algumas lives que elas ocorrem às 18 horas, outras lives elas ocorrem às 20 horas. Então, a gente sempre pode ficar de olho, né, conforme a agenda ali embaixo no horário, né? Claro, se você não pode assistir naquele determinado horário, naquele determinado dia, a aula vai ficar gravada, vai ficar salva, e aí você pode assistir com tranquilidade depois, tá? Mas, caso você queira assistir a live, que vai estar disponível, né, para você no ambiente, é só clicar em cima, tá bom? E se você tiver dúvida, como o professor falou, né, nós temos as nossas lindas fadas disponíveis. Aqui está aparecendo para você que está o chat temporariamente desativado, mas é só o print, tá bom? A gente tem o nosso chat, a Lu está disponível para ajudar vocês sempre que possível. Então, vocês vão clicar ali do ladinho, né, como se fosse um chat, e aí ela vai abrir. E é a nossa fada, então você pode conversar com ela e ela vai estar disponível para te ajudar. Caso você tenha dúvidas, tanto da minha disciplina, da disciplina do professor Jorge, ou de outras disciplinas, o que você pode fazer? Você pode enviar sua dúvida através da fada. Nós vamos receber esse ticket e tirar a sua dúvida com muito prazer, não é, professor? Sim, por gentileza, sanem todas as dúvidas. Prof, eu gosto muito de falar isso nas lives. Pode ser algo trivial, simples. Quantas vezes eu recebo tickets de um discente comentando, eu fiquei com receio de entrar em contato porque eu achei que a dúvida fosse muito fácil. Não pensem assim, tá? Bateu aquela dúvida, realizando a leitura, assistindo o vídeo, poxa, eu não estou compreendendo o assunto, não estou compreendendo a conexão sobre alguns termos. Tem o fórum, tá? Tem ticket, ok? Tem, até se vocês ligarem aí o bate-sinal, a gente aparece, né, prof? Se ligar o bate-sinal aí, a gente aparece, ok? Durante as lives, fogo, né, professor? todas as semanas, vocês podem sanar dúvida. Até sinal de fogo, fumaça, né? Sinal de fumaça. Pode fazer isso, ok? O importante é sanar todas as dúvidas. Vocês não podem simplesmente só avançar. Não é avançar, não é isso. É progredir conquistando o ambiente, ok? Vocês precisam assistir às aulas, dominarem o assunto, aí vão progredindo. Não adianta avançar sem ter noção do que você está fazendo. Estudar não é isso, tá bom? Então,
Qualquer dúvida é só entrar em contato, seja no fórum, seja através das lives ou num ticket. Às vezes você quer uma dúvida sobre o que precisa responder, sobre algo, às vezes não é nem sobre, a disciplina em si, né, professor? Às vezes um exemplo, né, um discente realizou a leitura de um artigo, não estava compreendendo, fazia parte da tecnologia. Não compreendi, ou estava comentando, será que eu lembro que o aluno estava falando sobre singularidade tecnológica, será que as máquinas estão pensando? A gente bateu um papo no ticket. Eu expressei, né, toda a minha opinião com base, né, em artigos, com base em pesquisas. E é até interessante que a gente fala sobre inteligência artificial. Não é nem inteligente nem artificial, porque depende do ser humano, tá bom? A inteligência artificial é só porque lá na década de 60 e 70 precisávamos de vender, né? Inteligência artificial é marketing, pessoal. É o termo, a palavra. Precisávamos vender, tá? Um evento. Então, o que vamos fazer? Vamos criar um termo, inteligência artificial. Pegou, foi um impacto incrível, e aí, né? Até então estamos com inteligência artificial, não é? Ixi. Travou. Professor? Continuando? Vamos lá? Eu acho que o meu computador tinha travado aqui. Mas, enfim, Oi? vamos lá à ambientação, né? Então, aqui do lado, vocês vão ter várias opções, que tem uma casinha, vai ter 4 quadradinhos, vai ter um chatzinho, enfim, vai ter várias opções ali. Quando vocês chegam ali com o mouse, né? Se vocês estiverem no computador, claro, e aí vocês vão ter várias opções. Então, no início, né, é isso que vai aparecer para vocês, tá bom? São essas opções da live. Logo depois, quando você vai em disciplina, você clicou lá naqueles 4 quadradinhos. Você vai em disciplina, então você vai ter acesso ao módulo que você está, tá bom? Então, o módulo 1A, por exemplo, tá? Então, a gente acessou o módulo 1A e aí temos ali a disciplina de análise de cenários econômicos, que é maravilhosa, certo? Não somente, né, o que aparece ali da análise de cenários econômicos, vocês podem perceber que ali embaixo, né, do escrito da disciplina, ele vai estar aparecendo uma barrinha e no final ali tem uma porcentagem. Nessa porcentagem, ele vai mostrar a sua evolução, né? O quanto que você já concluiu da disciplina, tá bom? Para que você não fique perdido. Será que eu fiz mais do que a metade, menos que a metade? Será que eu já terminei? E também se sente motivado, né? Para ver aquela barrinha dar 100%. Né? É uma motivação para nós. Se você clica ali embaixo, ó, exibir notas das atividades, o que aparece para você? Vai aparecer as notas, né? Os exercícios, né? O quanto que você tirou de nota nos exercícios, os aproveitamentos, o que você tirou de nota no pensar e responder e na lista de revisão. Então, vocês podem perceber ali, ó, como eu acessei, o pensar e responder, né? Tem 2 feitos, né? Que tá o verdinho com um check, e os outros 2 tá um símbolo de um chat, né? Como se você não tivesse feito. Então, você consegue perceber, né, lá na LMS, ter uma noção de qual PR você fez, qual lista de revisão você fez, qual exercício você realizou e qual é o aproveitamento também dessa disciplina, tá bom? Então, ó, ali ele já está mandando uma mensagem, ó, faltam 3 pontos para você ser aprovado nessa disciplina. Então, a LMS ainda vai te estimular, fala, olha, falta pouco para você conseguir passar, ser aprovado nessa disciplina, tá bom? Então, ao acessar a disciplina de análise de cenários econômicos, eu coloquei a disciplina de análise de cenários econômicos, que eu sou economista, gente, mas eu tô com a disciplina de estatística esse trimestre, tá bom? Mas eu sou economista, então a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Desculpa, professor Jorge. Então, na hora que a gente acessa a disciplina de análise de cenários econômicos, a gente vai ter várias aulas ali disponíveis. Né? Então, a primeira aula, por exemplo, conceitos básicos de economia. Segunda aula, métodos de análise econômica. Terceira aula, funcionamento do mercado. Então, cada aula vai ter um tema, vai ter a aula gravada com o professor, e aí você vai ter uma leitura ali dessa aula, né? E também fazer os exercícios. E aí, mesma coisa, lá da disciplina, você também vai ter a mesma informação, né, da barrinha e saber as porcentagens logo abaixo de cada aula. Ali na lista de revisão 1, na lista de revisão 2, vocês também têm acesso a quantas questões vocês acertaram e erraram, né, conforme vocês forem fazendo, tá bom? Então,
a gente clicou lá para abrir a aula, né? Clicou lá na aula de conceitos básicos da economia. Então, na hora que você clica, você já vai ser direcionado diretamente à aula gravada, tá bom? Então, todas as disciplinas são assim. Tanto as disciplinas de tecnologia, quanto as disciplinas também de gestão, tá? Então, conceitos básicos de economia. Então, a gente vai ter algumas aulas gravadas, né? Como você pode ver ali, ó. Como usar as reactions, objetivos, princípios da economia e etc e tal. Então, a gente vai, né, por pontos e pontos, né, do tema da aula. Logo depois que a gente acabou de assistir essas aulas gravadas, o que nós temos? Nós temos a parte, né, de leitura. Então, a gente vai recapitular de uma forma para ler, tá? Então, ouvir e ler. E logo depois, realizar, né, as questões para entender a nossa compreensão diante do que a gente assistiu e do que diante a gente leu, tá bom? Então, aqui, ó, já está o slide, né, de conceitos básicos de economia na forma escrita. E aí vocês conseguem perceber, ó, que ali do lado tem um check, né, porque é a aula que eu acabei de assistir, tá? Então ela vai ficar a informação para que você não se sinta perdido, para que você saiba qual aula você assistiu e qual aula você não assistiu. Então, os conceitos básicos de economia, você pode descer. Isso, gente, é para todas as disciplinas, tá bom? Só estou dando aqui o exemplo de análise de cenários. Mas você consegue ver todas as informações que, né, estão em conjunto do tema da aula, tá bom? Que você vai assistir. E aí, logo depois, você vai para as questões, ó. Então, você pode perceber que ali do lado tem a informação. Vamos que vamos, vale nota até 6 de novembro, tá? Então, ali ela vai aparecer a informação com a data, né, te estimulando para que você faça. E não deixe também para a última hora e também não esqueça de fazer, porque essas atividades, elas valem nota. Então, sobre as necessidades, desejos das pessoas, etc., ali tem o enunciado, vocês conseguem ver? E lá em cima tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são o número de questões objetivas que a gente tem em cada aula para realizar, tá? Então, essas questões, elas são para que nós possamos escolher entre A, B, C, D e E, ok? Essas questões não são abertas. O que é aberto essas questões? As questões do pensar e responder, fechou? Que é o que, ó, aqui a gente tem uma opção do pensar e responder também, de análise de cenários econômicos. Então, você vai fazer a questão, você vai elaborar, e pensar e responder é uma coisa, né, que a gente tem que pensar de forma lógica, né? A gente vai pensar diante daquilo que a gente tem um problema, e a gente vai responder ela da forma qual entendemos. Ah, professora, eu não entendi o que o pensar e responder quer, eu estou com dificuldade. Entre em contato conosco, nós estamos aqui para te ajudar, né? Então, você pode, ó, e conforme a gente foi passando aqui os slides, vocês foram percebendo que na LMS, não importa onde você vai, né? Se você está ali na aula gravada, se você está nas questões objetivas, se você está na leitura ou no pensar e responder, você vai ter a opção para entrar em contato com a fada a qualquer momento, tá? Então, se surgiu a dúvida no momento que você está realizando o pensar e responder, você pode sim entrar em contato conosco, né? Que nós estamos à disposição sempre para te ajudar, tá? Então, pode fazer sinal de fogo, pode escrever pelo fórum, pode mandar um ticket, enfim, pode ficar à vontade. A gente está aqui para te ajudar a fazer o melhor que você pode, tá bom? Gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Só que está chovendo horrores aqui. Olha, aqui finalmente está seco, ó. Finalmente abriu um sol hoje, então eu não vou reclamar. É verdade, aqui chuva pesada. Tudo que a professora comentou, super concordo e volto a afirmar, e agora para o bem de vocês. Por gentileza, entre em contato. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato nas fadas, fóruns, na live, tá? Vamos bater um papo, né, prof? Quantas vezes todo pessoal, durante os próximos meses, nós vamos bater um papo incrível durante a semana, tá? Eu fiquei com desenvolvimento de app, com prática integradora de desenvolvimento de app, para os cursos de engenharia, de sistemas, de análise de desenvolvimento, de jogos, inclusive, que tem app e app jogos, e também análise de dados. Estou com análise de dados, vou falar muito sobre Python, tá? Então, assim, entre em contato. Às vezes vocês vão trabalhar com a disciplina prática,
Sabe aquele momento que você começa a codificar? E aí bateu aquela dúvida, meu Deus, e agora? Acessou aulas.descomplica.com.br, fadas, tem ticket, tem o fórum, tá? Escreva a dúvida. Poxa, eu entrei em contato através do fórum, do ticket, eu vou anotar a minha dúvida, daqui a pouco nós temos, né, uma live, eu quero bater um papo sobre isso, eu quero uma demonstração, eu quero uma explicação. O nosso objetivo aqui é simplesmente tentar passar, né, o nosso conhecimento, tá, durante toda a nossa jornada, né, profa? A gente teve muitas dúvidas, a gente continua tendo, e muitas, demais, e a gente sempre sana as dúvidas, a gente busca, tá? Então, assim, eu gosto de comentar que a gente vai com a lanterninha na frente, né, abrindo espaço para facilitar, né, a jornada de vocês. Sim, e, né, aproveitando aqui nas nossas aulas ao vivo, se você tem dúvida e prefere levar a dúvida na aula ao vivo, você pode ficar à vontade. Mas, né, a gente entende que também as pessoas trabalham, que as pessoas têm uma vida ocupada, muitas pessoas têm filhos, né, têm uma casa para cuidar, e às vezes não conseguem assistir a aula ao vivo naquele determinado dia, né, por N fatores, e gostaria de assistir aquela aula ao vivo depois. Então, como que você faz para assistir a aula ao vivo? Lá no ambiente da disciplina, você percebeu que a gente estava em aulas, né? E a gente assistiu as aulas gravadas, a gente leu, fez o PIR, as questões objetivas. Do lado de aulas, né? Ó, aqui, ó, onde meu mouse está passando, vocês conseguem perceber? Nós temos aulas ao vivo. Né? Agora está aparecendo um grande vazio para vocês, porque a gente não tem nada, né? Mas logo depois que a gente começar as nossas aulas, que vão se iniciar semana que vem, vão estar disponíveis para você essas aulas ao vivo todas gravadas, tá bom? Tanto a minha quanto a do professor Jorge, vocês podem acessar à vontade quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Esse é o mais bacana, quantas vezes vocês quiserem. Assistir uma vez, quer assistir outra? Não tem problema, pode assistir, pode pausar, pode aumentar o volume, enfim, pode fazer o que você bem entender ali para nível de conhecimento, tá bom? E falando sobre o nível de conhecimento, nós temos os fóruns. Aqui no print vai aparecer várias disciplinas, né? Porque nós estamos no ambiente total aqui da Descomplica. Mas você vai clicar ali na disciplina fórum, né? E você vai clicar na disciplina que vai aparecer para você, que é a disciplina que você está cursando no momento, tá bom? Então, ali no exemplo, análise de cenários econômicos. Nós, professores, sempre costumamos deixar uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem ali de slides, né, que a gente quer colocar, às vezes um conteúdo extra, alguma notícia diante da disciplina, algo interessante que a gente sempre quer colocar para agregar o conhecimento de vocês. E o que vocês podem fazer nesse fórum, né, conforme a gente for adicionando. E também vocês podem criar tópicos também para conversas, tá? Interação entre nós, né? Porque nós estamos à distância, né? O professor Jorge está lá na Bahia, eu estou aqui no Paraná, vocês estão em diversos lugares. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode interagir entre a gente, né? De uma forma através do fórum, tá? Então, vocês podem enviar dúvidas, vocês podem mandar um link e fazer comentários sobre algo que está acontecendo, né? No mundo ou com vocês, diante daquela disciplina, né? Na análise de cenários econômicos, a gente vê a todo momento, né? O que a gente vê de notícia de economia, tanto no Brasil quanto no mundo, não falta. Então, é uma coisa que tem muito também a dizer e a compreender. Eu estou fazendo doutorado, eu confesso que tem coisa que eu não sei até hoje, gente, em economia, para vocês verem como que é. Então, como a estrutura de uma disciplina, né? Qualquer disciplina, tá bom, gente? A gente vai ter essa estrutura. São 16 aulas, 6 exercícios de múltipla escolha, tá bom? Então, como eu mostrei lá para vocês, a gente tem do 1 ao 6, né, de múltipla escolha, ou seja, a escolha A, E, tá bom? Então, vocês podem escolher 5, né, uma dessas 5 alternativas. A gente tem o nosso pensar e responder, que ele serve para que você pense e responda de uma forma bem lógica, né? Ou seja, vocês vão ter que colocar a mão na massa diante daquela situação da disciplina, tá bom? E também a atividade extra, que faz parte da estrutura da disciplina. Professor, gostaria de acrescentar alguma coisa? E é interessante que ao longo das 16 aulas, né, os professores que construíram muito, né, de forma muito, muito positiva,
forneceram várias indicações, tá, de materiais, de autores, artigos. Eu sei que nós temos atividade extra, no entanto, a gente vai observar que ao longo da estrutura do conteúdo, os professores comentam sobre um determinado autor, uma determinada teoria. É muito importante, tá, visitar, sim, os sites, o artigo, o trabalho. Por quê? Porque é uma complementação, pessoal. Pode ser qualquer curso, em qualquer instituição a nível global. Aqui é o subsídio, tá? É o arcabouço, é o pilar para você continuar estudando. Então, 16 aulas, ok? É só o início, não é, prof? É só o início. 16 aulas de uma disciplina, ok, você vai dominar tudo. A gente vai fornecer todos os subsídios necessários para você ficar fera, craque na disciplina. Só que agora é com você, né? Vou citar Matrix, Morfeu, né, em determinado momento, né? Falou com o Nil, eu só posso te mostrar, né, a porta, é você que tem que abri-la, não é isso, prof? Então, assim, a disciplina vai te mostrar a porta, agora é com você, vá brilhar, não é isso? Isso mesmo, é o que a gente falou, né? A proatividade, né? A gente tem que ter proatividade. E, assim, também é muito importante, além da proatividade, é o que? A gente seguir o nosso calendário acadêmico, né? Seguir os prazos. Não adianta nada a gente entender, estudar, não fazer as nossas parciais, não fazer as listas de revisões, não fazer o PIR, assistir a aula e tudo, né? E a gente não vai obter a nota, né? E no final das contas, o objetivo, né, para concluir é a aprovação. Então, como que a gente tem que fazer? Seguir o calendário acadêmico, tá? Proatividade e seguir o calendário acadêmico. Então, dia 16 de outubro, né, início das aulas do quarto trimestre, que tá aí, né, batendo na porta. Hoje é dia 11. 5 de novembro, a gente tem a parcial, a entrega da parcial, né, da aula 1 à aula 7 e a LR1 das disciplinas de tecnologia. Então, é com o professor Jorge, viu, gente? Ele que vai estar ali para acompanhar vocês na parcial 1 até o dia 5 de novembro. Não pode Já... acumular, né, profa? Não pode, não seja de pode tecnologia, acumular. gestão, licenciatura, não pode acumular, pessoal, não deixem para a última Não deixa hora. para a última hora, É gente. isso, profa, 5 de novembro, primeira parcial, vocês, por gentileza, consumam, tá? No mínimo até a aula 7, realizem a lista de revisão, sanem todas as dúvidas, abracem a disciplina, tá? E tivemos, né, a nossa super live, que vamos falar daqui a pouquinho, para a gente sintetizar, né, o conteúdo da primeira parcial. Não deixem para a última hora, por favor. Isso é verdade. E das disciplinas, né, de gestão e licenciatura, a gente não tem ninguém aqui da licenciatura, né? Eu sou da gestão, você é da tecnologia, professor. Não trouxemos ninguém da licenciatura. Mas a gente está aqui para representar a licenciatura também. Então, a parcial 1 das disciplinas de gestão são até o dia 6, tá bom? Não deixem acumular, gente. Sejam proativos e comecem o quanto antes. E das disciplinas de licenciatura, dia 7 de novembro, tá bom? Então, as três, tanto disciplina de tecnologia, gestão e licenciatura, nessas datas, né, que estão colocadas ali, dia 5 de novembro, 6 de novembro e 7, né, elas precisam ser da aula 1 até a aula 7, mais a lista de revisão 1, tá bom? Então, não deixe para a última hora. Logo depois, né, ainda no mês de novembro, nós temos, no dia 26 de novembro, as entregas, né, das aulas 8 à aula 14, mais a lista de revisão 2, tá? Nas disciplinas de tecnologia. Um dia depois, a gente tem as entregas das disciplinas de gestão, tá bom? Mesma coisa, da aula 8 até a aula 14 e a lista de revisão junto. E a parcial das licenciaturas, né, vão até o dia 28 de novembro. Então, logo depois que passou esse período, a gente vai entrar em dezembro com o agendamento das provas regulares, tá? Então, você vai fazer o agendamento dessas provas, tá? Do dia 2 ao dia 6 de novembro, você tem esse período para fazer. Então, não deixe para a última hora também para fazer o agendamento, tá bom? Façam o quanto antes, que aí vocês podem ver com mais tranquilidade, estudar melhor para aquela disciplina e ficar mais tranquilo, né? Sem aquele peso na consciência de sempre estar procrastinando, né, o agendamento das provas regulares. E essas provas regulares, elas acontecem, né, entre os dias 9 aos dias 12, tá bom? Então, a gente tem essa data, 9, 10, 11 e 12 de dezembro, que vai ocorrer essas provas regulares.
Logo depois, se você não conseguiu, né, não atingiu uma nota boa e você quer fazer a prova substitutiva, a gente tem um agendamento automático, tá bom? No dia 18 de dezembro. E no dia 20 de dezembro, logo depois desse agendamento automático, nós temos a prova substitutiva, tá bom? Então, sempre sigam o calendário acadêmico, não deixem para a última hora, não procrastinem, sejam proativos e façam o quanto antes. Né? Então, o quanto antes vocês fizerem, também vocês conseguem enviar dúvidas para nós. Mesmo que a dúvida possa parecer ser boba, ela não é boba, gente. Toda dúvida é uma dúvida importante. Se você tem dúvida, ela é importante e ela precisa ser questionada, ela precisa ser levada adiante. E é por isso que a gente está aqui, tá bom? Então, façam o quanto antes. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem enviar sempre para a gente, tá bom? Então, sigam o calendário acadêmico, não vai ter erro, tá? E aí, como que é o formato das lives? Então, vocês podem contar sempre com a gente, né? Nunca esperem para pedir ajuda, né? Vocês têm ali a fada disponíveis e também temos as aulas ao vivo, que é uma vez por semana. Então, vocês podem entrar em contato uma vez por semana com a gente, se vocês preferirem tirar essas dúvidas ao vivo, mas também não tem problema nenhum, vocês podem contar sempre com a gente através do chat, né, da fada. E também tem o fórum, né, professor? Então, a gente tem que manter um tom de respeito entre as nossas comunicações, no chat, principalmente nas aulas ao vivo, né, e no fórum. Então, não é para falar palavras de baixo calão com os coleguinhas, nem com a professora. A gente tem que tratar todo mundo com respeito. Né? E a nossa comunicação, ela não é feita de forma verbal. No caso, né, das aulas ao vivo, eu falo igual uma condenada, os alunos ouvem, né? Eu falo condenada porque eu falo demais às vezes. Então, a comunicação é feita assim. Nós, professores aqui, estamos desse lado, falando sem parar. E o que vocês vão fazer, né? A forma de comunicação é através do chat. A gente não tem a comunicação entre que o aluno também possa falar, tá? Mas não tem problema, vocês conseguem verbalizar isso de forma escrita sem nenhum problema, tá bom? Então, aproveitem todas as oportunidades que a Faculdade Descomplica ela tem aqui para te dar, né? Que ela tem a trazer para você, né? Então, como planejar seu estudo? Professor Jorge, você quer falar? Passa a palavra. Pronto, ó. Pessoal, muito importante, primeiro, assistir, tá? Foi muito importante assistir. Eu tirei o slide As sem lives, querer. não tem problema. Assistir às aulas, tá? Que estão disponíveis na plataforma da instituição. Assistiu às aulas? Ok, agora vocês têm acesso ao material didático, a parte de conteúdo, tá bom? A parte de conteúdo que vocês vão realizar leituras, vão realizar uma leitura de vários e vários textos complementares. Tá? Temos a opção, né, de sintetizar, na verdade, o entendimento, né, o estudo através de algumas questões, são as questões objetivas, tá bom? Então é muito importante responder. Eu errei, tá? Errei por quê? É muito importante compreender o erro, tá? Porque, eu deveria ter... não é que você errou porque você não sabia a questão. Às vezes faltou um pouquinho de interpretação, às vezes considerar, né, outra perspectiva. Então, assim, errou. Poxa, traga na live, eu errei tal questão, gostaria de compreender. Abra um chamado sobre isso. Mas só porque você errou por N motivos, ok. No entanto, traga né, os questionamentos. Então, assim, assista às aulas gravadas, tá? Realize a leitura, tá, do texto complementar, responda as questões objetivas, participe das lives, realize, tá, as atividades práticas, pense em responder, participe das lives, tá bom? Muito importante, participe das lives, por quê? Porque tanto a Profa Carol, quanto o George, tantos outros tutores, nossos incríveis colegas, estarão lá, com muita alegria, tá? Com muita ludicidade, tentando abordar diversos assuntos e sanando, né, todas as dúvidas que vocês vão trazer, tá bom? Sim, e o mais legal, né, é que a cada período que a gente entra, a gente consegue perceber como que o aluno, ele tem dúvidas diferentes, gente. Então, o que o professor já falou, né, e eu também vou repetir pela segunda vez, é que não existe dúvida boba.
todas as dúvidas são realmente importantes. E a gente consegue perceber isso quando a gente recebe um ticket de uma dúvida do aluno, que nunca é a mesma dúvida, gente. Nunca a mesma dúvida em relação à disciplina, ao conteúdo, aquilo que o aluno quer aprender. Às vezes, a forma qual a gente lê, a forma qual a gente interpreta é totalmente diferente. Então, o cérebro de cada um, a forma qual cada um estuda, a forma qual cada um interpreta aquilo é diferente, né? O nosso entendimento é diferente. Então, isso não quer dizer, né, que seja tudo subjetivo, né? Obviamente, a gente, na matemática, por exemplo, né, 2 mais 2 é igual a 4. Mas cada um tem uma forma de estudar, cada um tem uma forma de entender e também, consequentemente, né, uma forma de ter dúvidas. Então, essas dúvidas, elas não são bobas, elas são muito importantes. Por isso que a gente tem a nossa aula ao vivo, para que você possa ter uma interação, para que você possa se sentir abraçado por nós professores, né, e poder tirar essas dúvidas também, né, caso você não queira tirar também as dúvidas por ticket. Cujo, eu já falei, vocês podem ficar à vontade para te mandar as suas dúvidas, tá bom? Que a gente está sempre à disposição para responder. Então, o objetivo da disciplina, né, o objetivo da aula gravada é que você tenha essa interação, que você aprimore, né, aquilo que você está obtendo de conteúdo, para que você possa levar para a sua vida e da graduação, né? Também você possa falar, olha, eu fiz a graduação na Descomplica, né, em tal graduação, e eu aprendi, e foi a professora Carolina e foi o professor George que me ensinaram, né, nessas aulas ao vivo, que a gente sempre, né, traz para vocês coisas diferentes, a gente sempre quer poder ensinar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, sempre separe um tempinho para estudar, separe um tempinho para tentar assistir a aula gravada. Eu já tive alunos, né, pelo menos assim, eu tento interagir com os alunos, né, eu acredito que o professor Jorge também, e os nossos colegas, durante a aula ao vivo, e nessas interações, normalmente sempre tem um aluno falando que está jantando, que não está respondendo no chat porque está comendo, ou está fazendo alguma coisa, mas está ali assistindo a aula para que, né, tente absorver o máximo de conteúdo possível, o que é muito bacana também, né? Você já presenciou isso, professor? Tá no mudo. Pronto, é porque eu deixo aqui no mudo para não atrapalhar. Demais. Várias vezes alguns discentes comentam, prof, eu estou aqui preparando a janta, estou aguardando a janta. Quem quer pizza? E professor, eu estou aqui, né, realizando minha alimentação, acabei de chegar, né, do trabalho, no entanto, eu estou aqui na live, estou participando. É muito, muito, muito legal mesmo, né, observar, né, a paixão que os discentes têm ao longo da nossa disciplina, ao longo da jornada. Eu fico muito feliz, porque é um momento único, na verdade. Inclusive, professora, falando sobre dúvidas, né, tem uma dúvida aqui bem pertinente que vem desde o início, né, para o final da nossa live, que fala o seguinte: como serão os concursos no futuro próximo com esse repasse de dados que estamos fazendo com a inteligência artificial? Olha que interessante. Como serão os concursos no futuro próximo, tá? Eita, é uma pergunta muito interessante, prof, porque, assim, primeiro ponto é que os concursos no futuro próximo, sob a influência, tá, da crescente adoção de inteligência artificial, podem ser impactados em diversas formas. Na minha visão, eu acredito que o primeiro ponto é sobre plataformas personalizadas. Como assim? Vamos supor, nós temos algoritmos de inteligência artificial. Então, nós temos plataformas, já existem plataformas, vão surgir novas plataformas, né, plataformas de estudo, cada vez mais adaptativas. Tá? Cada vez mais adaptativas. Que identificam pontos fortes e fracos dos discentes, de vocês. Vamos personalizar o material. Tá? Vamos melhorar essas áreas. Teremos simulados inteligentes, tá? Teremos questões simulados em tempo real que vão aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.
com base nas tuas dúvidas, com base em teu progresso, com base nas tuas dificuldades, com base nos teus acertos. Inclusive, existem algoritmos, até para prever áreas que você precisa focar mais. Isso é uma vigilância avançada, tá? Monitorar o estudo ao longo do processo de ensino-aprendizado, ou barra aprendizagem, inclusive até mesmo monitorar candidatos ao longo, né, dos exames, seja online, que sim, teremos diversos exames, vamos aprimorar, na verdade, a questão de realizar exames online. Assim, nós temos algoritmos com base na tua webcam que, através da observação do comportamento do indivíduo, é possível, tá, passar a prever certos comportamentos, né? Isso é bem interessante. E a avaliação automatizada, assertiva, rápida, tá? É algo que, sim, tende a mudar, vai continuar mudando, e só temos a ganhar, tá? Eu sei que existem muitas limitações e muitas questões, inclusive questão, né, da privacidade, da segurança. No entanto, a inteligência artificial pode mais agregar, tá, do que te prejudicar, tá? Muito mais agregar do que te prejudicar, tá bom? Muito mais. Pior que eu concordo muito com... Pior não, né? Melhor. Eu concordo muito com o professor Jorge, né? A tecnologia, ela vem a facilitar as nossas vidas. Uma curiosidade sobre mim, né? Falando sobre inteligência artificial aqui. No meu doutorado, a gente utiliza alguns softwares, né? Para poder rodar os dados e etc. Entre eles está o R, né? Que é muito parecido com a linguagem do Python. E no R, às vezes a gente não sabe o comando, às vezes o comando dá erro, o que é muito comum na minha vida. E aí o comando dando erro, a gente às vezes não tem noção ali do que está acontecendo. O ChatGPT, ele vem com facilidade para ajudar, né? Então você pergunta lá para o chat o que é o erro que deu no R, por exemplo, no software, e ele vai nos ajudar, né? Só que de nada adianta eu utilizar o ChatGPT, rodar esses dados, se eu não souber interpretar o que esses dados querem dizer, né? Então, eu preciso interpretar os resultados. E é isso que a gente tenta ajudar, né? Não ser escravo da tecnologia, tentar apoiar ela ao máximo, né? Para que a gente possa ter uma liderança juntamente com ela, né? Bom, e se eu quiser ler um pouco mais sobre o conteúdo da disciplina, né? Se você entendeu, se você foi para a aula do professor Jorge, na aula ao vivo, entendeu toda a linguagem Python e falou, meu Deus do céu, agora eu quero ser expert nessa disciplina, eu quero aprender tudo sobre, e ler de forma imersiva nesse trimestre. O que você pode fazer? Você pode acessar a nossa biblioteca virtual. Então, você vai clicar ali em Acervo Digital Pearson, tá bom? Então, ó, tem aqui, ó, dá para ver o mousezinho? Então, o mousezinho vai lá em Biblioteca e Acervo Digital Pearson, tá bom? Então, ele vai abrir uma nova aba para você no seu computador. Aqui a gente está colocando como computador, né? No caso do celular, ele vai aparecer uma aba do navegador do celular. E aí você vai informar o seu CPF, né? Se você for estrangeiro, você vai colocar ali que você é estrangeiro. E também tem que colocar que você está de acordo com os termos de uso da biblioteca virtual, tá? Não esqueça disso. E clica continuar. Ao clicar continuar, você vai se dar com essa biblioteca virtual, que tem uma imensidão de livros disponíveis, tá bom? Não são apenas livros da disciplina, vocês podem perceber, assim, que tem uma imensidão de livros, tá? Então, por exemplo, matemática financeira, que é uma disciplina que nós temos aqui na Descomplica, nós temos disponíveis nessa biblioteca virtual o livro do Samanês, que é uma referência muito importante, né, para o tema de matemática financeira. Então, tem muito conteúdo a agregar. Então, se você quer aprender de uma forma imersiva a matemática financeira, você vai ter disponível o livro do Samanês na biblioteca virtual. Professor, você sabe falar alguma coisa? Sabe não, né? Tenho certeza que sabe. Você quer falar alguma coisa sobre a biblioteca virtual? Tá mudo de novo.
Eu sempre estou deixando aqui o mudo para não atrapalhar a professora comentando, que explorem muito. Explorem muito, muito, muito mesmo. Vocês têm acesso a uma quantidade absurda de materiais, de livros, de obras incríveis, das nossas disciplinas, das próximas disciplinas, de outros assuntos, né? Porque é muito importante consumir livros e materiais das nossas disciplinas, no entanto, é de suma importância explorar novas possibilidades, não é, profa? Ou existem tantos e tantos assuntos, por exemplo, um livro que serve, um assunto que é igualmente importante, né, na área de tecnologia e gestão, transformação digital, indústria 4.0, não é isso? Então, assim, existem inúmeros livros, tá, opções para vocês navegarem aí por ambientes importantes, não só para tecnologia, gestão, licenciatura, é importante para todas as áreas. Então, explorem muito. Sim. E a biblioteca virtual da Pearson, ela está sempre atualizando, assim. A gente pode perceber cada vez que eu entro, pelo menos, né, na biblioteca virtual, eu percebo como tem livros assim novos, que saíram recentemente, e livros diferenciados, né? Então, ali como vocês conseguem perceber, na biblioteca virtual, né, no ambiente dela, você tem as listas, então você pode separar listas de leitura conforme o tema que você quer, tá bom? Porque você pode salvar um nome de uma lista ali e salvar os livros que você quer dentro dessa lista. E aí, se você quiser fazer de uma outra disciplina, você também pode ficar à vontade. Então, tem várias listas ali, né, da forma qual você quiser seguir. Se você está lendo um livro, você teve que sair, alguma coisa aconteceu e você quer continuar lendo depois, você pode, né, clicar ali em continuar lendo e ele vai voltar na página direto, tá bom? Então, você vai ter cartões de estudos, você vai ter notas, então, se você quiser criar notas conforme a leitura, né, ali na biblioteca virtual mesmo você consegue fazer isso. E você também pode obter sugestões de leituras. Obviamente, né, ali onde está circulado, com o verde, onde eu deixei, a gente consegue colocar o nome do livro ou o autor. E você também pode colocar o tema, por exemplo, economia, Python, enfim, o que você quiser escrever do que você está buscando, né? Em geral, você pode colocar ali em buscar, que ele vai achar as opções dos livros disponíveis diante do tema que você está procurando. Fechou? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei, né? Eu escrevi estatística. E aí, na hora que você coloca estatística em buscar, você vai ter algumas opções. Então, por exemplo, a gente tem estatística para administração e economia, a gente tem probabilidade estatística, estatística aplicada ao Excel, enfim, várias opções. Aqui coloquei 4 opções apenas, né? Mas nós temos diversas opções de estatística disponíveis na biblioteca virtual. Como também temos da linguagem de tecnologia da informação, Python e etc., que vocês conseguem continuar ali uma pesquisa, tá bom? E aí, se vocês abrirem esse livro, tanto qualquer livro, gente, vocês podem ficar à vontade na biblioteca virtual. Se vocês quiserem abrir esse livro, saiu, vai ali em continuar lendo que ele vai voltar tranquilamente, tá bom? A biblioteca virtual, ela vai salvar essa informação. Fechou? E agora, como você vai ser avaliado, né? Diante das disciplinas aqui na Descomplica, tá bom? Então, toda disciplina a gente tem esses quesitos de avaliação. Professor, passo a bola para você. Ó, primeiro ponto, né? Eu sei que a nota máxima é 10, no entanto, na nossa instituição, o total pode chegar a 12. Incrível, né? Agora, não, incrível, tá? Então, assim, 2 pontos para as questões objetivas, 4 pontos, né, para o pensar e responder, tá bom? Temos 2 listas, né, de revisão, lista de revisão 1 e 2, a prova final e aproveitamento. Então, são muitas, são muitas possibilidades, são muitas opções mesmo, né, profa? O que é importante, pessoal? Eu atingi a pontuação mínima. Ok, foi aprovado. Não é o bastante. Continue aprendendo, continue consumindo. Tenho 8, 9, busque o 10, o 12. Pessoal, vamos buscar o 12, né? 12, vamos buscar o 12. Ok, fica em 10, vamos buscar o 12. Passei. Ok, não, continue estudando. Aqui não é só nota. Muito pelo contrário. É que você aprenda. Isso mesmo. A gente tem a forma de avaliação, mas o importante é que você, né, estude de forma imersiva nas disciplinas, né?
Enfim, vocês têm dúvidas, pessoal? Professor, eu gostaria de acrescentar também alguma coisa para nós nos despedirmos da nossa live de recepção aos alunos? A dúvida que tínhamos aqui, né, sobre o concurso, eu tentei sanar, tá? Se vocês quiserem sanar ou outra, por gentileza, comentem no chat. No entanto, eu gostaria muito de agradecer, inclusive, a participação, tá, de vocês. Eu acredito que a professora Carol tentou, né, de forma incrível, inclusive, transbordar, né, um conhecimento sobre a nossa plataforma, um conhecimento, tá, sobre a jornada que vocês vão participar. Estou imensamente feliz em participar, tá, desta espécie de dueto, né, que a professora comentou que fala demais. Eu sei como é, eu também falo, eu sofro do mesmo mal, falo muito, tá. Então, nas nossas lives nós vamos falar, inclusive, bastante sobre diversos assuntos e estou super feliz e agradeço demais pela participação de vocês, né, do apoio técnico da nossa instituição, da coordenação, e um grande abraço, inclusive, para os nossos colegas tutores, né, prof? Estamos aqui Um grande. representando, né, a tutoria. Bom, primeiro eu quero agradecer ao professor Jorge por ter feito essa live de boas-vindas aqui do trimestre comigo. Foi uma participação e tanto. O professor fala muito bem, aliás, tem uma ótima didática. Então, eu acredito que o pessoal da tecnologia está muito bem acompanhado com ele, viu? Está muito bem acompanhado. Tenho certeza que deve ser uma ótima live ao vivo, as lives do professor Jorge. E eu quero agradecer também, não apenas ao professor Jorge, mas toda a equipe da Descomplica, o pessoal de operações, e também aos outros professores, aos nossos colegas. Nós estamos aqui para representar eles, né? De uma forma apresentar o ambiente, mostrar para vocês um pouco como funciona aqui o universo Descomplica e trazer o melhor para vocês, né? Então, a nossa representação de todos os professores hoje foi eu e o professor Jorge. Mas vocês vão conhecer vários outros professores diante aí no caminho, né, da sua graduação, e eu espero que vocês tenham muito bom proveito de tudo que a gente disponibiliza para vocês, tanto as aulas ao vivo quanto as aulas gravadas, o conteúdo ali, né, das aulas em escrito, as questões objetivas, as listas de revisões, e também, né, que vocês possam enviar suas dúvidas, que vocês entendam realmente o que a gente está tentando passar de conhecimento, para que, quando você terminar a graduação, os voos sejam muito altos, mais altos do que vocês possam imaginar, né? Então, eu vou ficar muito feliz, ainda mais chegando no Dia dos Professores, a gente sempre abre uma reflexão, né, professor? Verdade. Que aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, né? A nossa satisfação, não apenas profissional, mas também pessoal, que é ser professor. Então, é muito bom estar com vocês aqui na Descomplica. E eu quero agradecer mais uma vez também ao professor que esteve comigo em toda essa jornada dessa live. Muito obrigado, né? Me sinto extremamente honrado em participar do nosso bate-papo, profa. O pessoal de gestão, vocês não sabem, tá? A oportunidade de bater um papo com a profa, que é incrível. Inclusive, pessoal, gostaria muito de agradecer a Lara, a Maria, toda a parte, né, dos operadores, tá? O Benzi, que estão aqui com a gente participando, tá? Só que na parte de suporte, ok? Vocês são incríveis e muito obrigado mesmo. E até daqui a pouco, né, prof? Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho, né? A minha live é na quarta-feira, às 20 horas da noite, tá bom? Estatística aplicada aos negócios. Quem tiver aí matriculado na disciplina, né? E assistindo. E o professor, por favor, fala um pouco da sua disciplina desse período. Tá, terça, quarta e quinta, tá? Vou ministrar a prática integradora de desenvolvimento de app, prática integradora de desenvolvimento de app para jogos e ciência e análise de dados, tá? Avançados. Nós vamos ter um bate-papo incrível sobre algoritmos avançados. Eu vou falar muito sobre o Python, inclusive o R também é uma oportunidade absurda para aprender a trabalhar com análise de dados. Tá? Então, são disciplinas bem legais. Bom, gente, é isso. Não teve dúvidas pertinentes aqui, né? Conforme o tema da live. Então, a gente vai se despedir, né? Eu agradeço ao professor Jorge mais uma vez, eu agradeço a companhia
e tudo, né? A forma como o professor Jorge fala, gente, eu acho que eu vou fazer graduação em tecnologia só para ter aula com o professor Jorge. O gestão também. E muito obrigada, viu, a todos aí que assistiram a live, obrigada ao time de operações, aos professores também que trabalham conosco, tá bom? Eu desejo a vocês uma boa noite e um bom feriado, né, que é amanhã, e nós nos vemos semana que vem, então. O professor Jorge vai estar aí semana que vem e eu também, tá? Então, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau, pessoal.